pro meu aconchego. Fala, carniceiros! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo. Perdão pela demora, certo? É porque infelizmente não dava pra gravar porque meu celular explodiu. Vou deixar imagens pra vocês verem. Não me perguntem como que isso aconteceu, mas graças a uma pessoa que é um inscrito do canal há muito tempo, que eu acompanho o trabalho dele, é um designer gráfico absurdamente incrível, chamado Rafael, que é o Data Detox. Vou deixar o perfil dele para vocês seguirem. O trabalho do cara é absurdamente incrível, ele faz várias artes voltadas para esse universo fantástico que a gente tanto ama, certo? Tem lá posters de filmes, tem artes originais, então vão lá, seguem ele, por favor, porque ele decidiu me doar, né? Dar um celular para mim, que ele não estava usando mais, e é esse celular que eu tô fazendo a gravação aqui do vídeo. Então segue lá o trabalho dele, encomende alguma arte dele, porque o cara é simplesmente sensacional, fora que tem um coração incrível. E é isso, ficou um pouco emotivo aqui, mas enfim. E hoje tem mais um episódio do quadro favorito de vocês, com os melhores filmes de terror que ninguém conhece. Como esse é o 40º vídeo dessa incrível seleção de filmes que venho trazendo para vocês há um bom tempo. É óbvio que precisaria de um convidado mais que especial aqui no canal, que entende muito sobre o assunto, que é o Daniel Medeiros, do canal 7 Marte. Inclusive foi uma sugestão do inscrito Luiz Fernando essa collab. Ele que me apresentou o canal 7 Marte. Fiquei muito feliz de conhecer um canal tão rico e com ótima seleção de filmes que eu tenho certeza que vocês irão adorar. Bom, primeiramente então, muito prazer, meu nome é Daniel Medeiros, eu tenho um canal chamado 7 Marte, que é um canal dedicado a falar sobre filmes de terror pouco conhecidos e pouco falados também. E eu quero agradecer aí o convite para poder participar aqui do Carne Oficina. E aí eu preparei uma lista aqui com 3 filmes de terror que eu acho que merecem ser mais conhecidos, merecem ser mais falados, merecem ser mais vistos também. E que são filmes relativamente recentes, ou seja, lançados aí na última década por aí, e que eu acho que não tiveram grande repercussão, apesar de que, na minha opinião, eles talvez merecessem ser mais vistos. Mas é claro também que isso pode ser só um reflexo do meu gosto, que é ruim, e por isso que ninguém viu esses filmes. Vai saber, né? Ó, se tem uma coisa que eu tenho certeza que não são ruins, Daniel, tá? Inclusive já conferi algumas indicações suas, que são incríveis. Então, pra quem é fã de filmes desconhecidos, de toda essa pluralidade envolvendo o terror, você já sabe o que fazer, né? Assim que esse vídeo terminar, tá? Façam essa promessa pra mim. Já se inscrevam no canal 7 Marte. Vou deixar o link logo abaixo no box de informações. Também o link direcionado do canal no final. Então não tenham desculpas, beleza? Agora chega de enrolação e bora ao que interessa, que é falar sobre terror. Terror. E para começar a lista de hoje, com os 2 pés na porta, bora falar sobre Missing, lançado em 2009, que é uma obra sul-coreana bem pesada e densa, envolvendo um assunto delicado, que é a vulnerabilidade feminina em um mundo extremamente machista e perigoso. Na trama acompanhamos Sin-young, que procura sua irmã, que está desaparecida já há alguns dias, e descobre seu paradeiro através do celular dela em um pequeno vilarejo ao redor de Seul, e vai para lá investigar, mas pelas poucas evidências que tem a polícia, ela não consegue encontrar muitas coisas. E na busca de achar alguma pista, ela encontra uma testemunha que viu a sua irmã perto de uma casa de um velho chamado Pancon. E quando Ryon eventualmente chega à casa desse senhor, seus piores pesadelos estão só começando. O alerta gatilho total, já aviso que esse filme não é para todo mundo, até mesmo pelo nível da sua frieza e cenas bem expositivas e gráficas envolvendo abuso e tortura no seu nível mais hard. Ele não tem a história mais original do mundo e não é o tipo de longa-metragem que propõe surpreender o telespectador com seu enredo, mas sim de trazer várias reflexões, tanto que dá para perceber que ele faz uma crítica ferrenha ao contexto patriarcal da Coreia do Sul, onde um homem idoso não é visto como um risco eminente apenas por sua posição, porque lá existe toda uma hierarquia que as pessoas devem respeitar e muitos casos do tipo acabam passando batido. Só pontuando o que eu estou contando para vocês, não é bem um spoiler, está nitidamente no trailer e na própria sinopse do filme, mas por que que esse filme é tão bom e
e vocês devem assistir. Além de trazer toda essa reflexão, ele é excelente proporcionar tensão, repulsa, medo e principalmente raiva. Ele não é totalmente gratuito como vários outros títulos que têm esse mesmo tipo de abordagem. A forma que ele é executado é muito palpável e sujo. Para quem gosta de um bom gore e cenas bem sangrentas, provavelmente irá adorar. Nesse sentido também, as atuações são impecáveis, principalmente do ator Mon Sung Kim, acho que falei certinho, tá? Que interpreta essa figura diabólica que transita como um pobre senhor trabalhador dentro dessa comunidade. Fazia tempo que eu não odiava tanto um personagem como eu odiei esse aqui, viu? Enfim, por mais que ele pareça ser previsível, tem algumas coisas que eu garanto que irão surpreender vocês, principalmente situações inusitadas e a excelência da produção em geral, que é absurda de incrível. Só assistam. Bom, o primeiro filme da minha lista se chama The Midnight Swim, que é um filme de 2014, dirigido pela Sarah Adina Smith. O filme conta a história, então, de 3 irmãs que precisam voltar até a casa onde elas cresceram depois do desaparecimento da mãe delas. A mãe delas era uma pesquisadora que fazia pesquisas num lago que fica ali atrás da casa dela. Então, assim, ela mergulhava naquele lago praticamente todo dia. Só que teve um dia que ela mergulhou e não voltou. Então, ela acaba sendo dada como morta. As 3 irmãs, então, precisam se reunir nessa casa para poder, tipo, meio que recolher as coisas e eventualmente até colocar a casa à venda. E aí o filme explora muito da relação meio conturbada entre as irmãs, porque, assim, tem muita coisa ali que não é dita, tem muita coisa ali que é sentida, mas tem muito ressentimento que é guardado de muito tempo. Além disso, existe uma lenda que acompanha aquele lugar e que tem a ver com essa ideia do The Midnight Swim, do mergulho noturno, que diz que se você faz um certo ritual ali, você mergulha no lago à meia-noite, você vai meio que invocar um espírito que habita aquele lago, que é o espírito que eles dizem da 7ª irmã. Essa ideia da 7ª irmã também tem relação com uma lenda local ali. E, assim, a questão... Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito da trama, porque eu quero que muita gente veja esse filme, que eu gosto demais dele. O que dá pra dizer é o seguinte: elas fazem esse ritual, elas fazem esse mergulho da meia-noite, só que são coisas diferentes, eu acho que dá pra dizer. Porque o filme não vai por um caminho convencional, assim, de ficar tentando te entregar sustos o tempo todo. Não é essa a pegada aqui. Ele tá mais interessado em acompanhar a relação daquelas irmãs enquanto coisas estranhas começam a acontecer. Então, assim, é possível que quem chega ao final desse filme chegue com mais dúvidas do que certezas, o que eu entendo perfeitamente. Foi assim que eu me senti da primeira vez que eu vi esse filme. Só que ao mesmo tempo, da primeira vez que eu vi, eu senti que tinha algo diferente ali. Algo que me prendeu e que me fez querer voltar para esse filme mais e mais vezes. Eu já revisitei ele algumas vezes e toda vez que eu volto, eu tiro alguma coisa diferente dali que eu acho sensacional. Então vale muito a pena ver o The Midnight Swim. Seguindo, minha próxima indicação fica com o filme norueguês chamado Floresta das Sombras, lançado em 2003, que foi recomendado pelo escritor José Nunes através do nosso grupo lá no Telegram. Sim, temos um grupo no Telegram. Olha que legal, né? E para poder participar, o link dele está logo abaixo no box de informação. E José Nunes, não sei se eu te agradeço, se eu te dou um sanfonão, porque que coisa louca foi essa que você me fez assistir. O título dele aqui pro Brasil deveria ser Gente Estranha em um Local Estranho, porque olha, mas deixando a brincadeira de lado, é óbvio que achei um ótimo filme. Eu vou tentar explicar pra vocês o motivo, por mais uau seja. Um grupo de 4 jovens aceita uma proposta de trabalho oferecida por um estranho homem chamado Gunnar. Só que para ganhar o emprego devem passar por alguns dias com seu futuro patrão em uma floresta remota. Olha o que interessante, né? Onde precisam se dedicar a tarefas visando aprimorar suas qualidades como equipe de trabalho. E essa é a premissa do filme. Gostaram? Microdrop. Cara, a premissa desse filme é muito absurda, mas ao mesmo tempo bem envolvente. A gente tem basicamente esse patrão extremamente abusivo que contrata esses 4 jovens para trabalhar com ele em uma emissora de TV, só que para isso eles precisam ir para um lugar super ermo no meio de uma floresta, e aí ele pede coisas absurdas para eles fazerem, e quando não obedecem deixam eles de castigo, tipo assim...
do nada. E o pior é que ele tem um comportamento bem agressivo e começa a acontecer várias coisas estranhas nessa cabana e ao redor dessa floresta, que é óbvio que não irei contar pra vocês, mas são coisas bem sinistras, desde sons assustadores e até mesmo barracas à beira de um lago, clássico, né? E conforme as coisas vão acontecendo, que faz perder mais ainda a fé nos personagens e na tamanha burrice deles. O legal é que tem um pouco de coerência ali, o filme é autoexplicativo, por mais absurda que seja a situação. Além que explora algo clássico que envolve quem é que está atormentando aquele grupo de pessoas, fazendo o telespectador criar várias teorias e acabar se surpreendendo. Esse filme, galera, é de baixíssimo orçamento e quem acompanha o canal sabe que admiro produções desse calibre pelo empenho e esmero em fazer algo legal com tão pouco. E apesar das limitações, se tem uma coisa plausível desse longa, com certeza é a criação da atmosfera. Ele tem uma sacada assim geniais para proporcionar medo e tensão. Gostei do fato dele assumir a iluminação ambiente, o que deixa tudo com um aspecto mais granulado e sombrio. O elenco manda muito bem aqui também, tudo de um extremo bom gosto, muito bem editado e filmado, com ótimos planos e todas essas qualidades que acabei de citar, com um roteiro histérico que faz a obra ser uma produção única e surpreendente. Gostei muito e fiquei sabendo que tem até uma continuação lançada em 2015 que ainda não assisti, porém já coloquei na lista porque gostei muito desse daqui, tá bom? Gostei, tá, José? Então parabéns aí, obrigado pela indicação, realmente vale a pena e super recomendo para vocês assistirem. O segundo filme da minha lista se chama Deadware, que é um filme de 2021, escrito e dirigido pelo Isaac Rodrigues. Para quem não conhece, o Isaac Rodrigues é um cineasta que se especializou em fazer filmes de found footage, ou então filmes derivados de found footage, como é o caso desse daqui. E ele faz filmes de baixo orçamento, e muitos dos quais ele acaba lançando no seu próprio canal do YouTube, que é o No Sleep Films. Inclusive foi lá que eu vi esse filme pela primeira vez. Eu não sei se agora ele ainda está disponível no canal, mas se eu não me engano ele está disponível naquele Plex, que é um serviço gratuito também para assistir. Esse é um filme bem interessante porque ele não é necessariamente um found footage, ele é mais um desktop horror, que seria aqueles filmes que se passam na tela do computador, tipo o Host, por exemplo, ou Amizade Desfeita. Só que a grande sacada desse filme aqui é que, apesar de ele ser um filme de 2021, um filme que foi feito em 2021, ele não se passa nessa época. Na verdade, ele se passa nos primórdios da internet e nos primórdios das chamadas de vídeo. Então ele acompanha dois amigos que estão conversando por vídeo, num sistema bem primitivo, inclusive, né, porque é no início da internet, e durante essa conversa eles resolvem também jogar um jogo online. O jogo também é feito de uma maneira extremamente primitiva, porque a gente está falando dos primórdios da internet. Então nesse jogo não há muita movimentação, eles simplesmente estão ali num lugar parado, por exemplo, ele tem que clicar numa máquina de escrever para ver o que estava escrito naquela máquina, esse tipo de coisa. Essa imobilidade, essa impossibilidade de movimento, causada pela limitação da tecnologia da época que está sendo aqui retratada, é usada para criar suspense, porque uma vez que você não tem esse movimento, você só tem a surpresa, né? Você só tem a antecipação por algo e eventualmente o susto que aquilo gera, ou seja, tipo, a pessoa clica em alguma coisa, ela clica no final de um corredor para que o seu personagem chegue até esse final. Você não vê o movimento em si, você só vê quando ela já chega lá. Em certo momento, por exemplo, a pessoa fica clicando o tempo todo no final do corredor e eventualmente aparece alguma coisa na nossa frente e a gente leva um susto com isso. Então, essa impossibilidade do movimento, como eu disse, é algo que é usado de maneira muito criativa pela narrativa. Além disso, o diretor ele consegue segurar a nossa atenção mesmo em meio à limitação daquele espaço. Afinal, os personagens mal conseguem sair de dentro do quarto onde eles estão, mas ainda assim a história é tensa o suficiente para manter a nossa atenção presa o tempo todo. Afinal, ao longo da narrativa, a gente vai descobrindo alguns segredos a respeito daqueles personagens. A gente vai descobrindo que, por exemplo, existe uma relação conturbada ali entre um deles e uma terceira pessoa que meio que desapareceu e que, por mais estranho que pareça, essa outra pessoa que desapareceu parece que está de alguma maneira envolvida com aquele jogo que eles estão jogando, o que é uma bizarrice sem tamanho. Então, assim, vale muito a pena conferir, é um filme curtinho e é um filme que me prendeu do início ao fim. Gosto demais desse Deadware. E pra finalizar, a minha última indicação de hoje é de um filme também sul-coreano chamado Bring Me Home, lançado em 2019, que foi vendido como drama / suspense, porém por conta da sua construção e narrativa consegue ser muito mais assustador e pesado do que qualquer outro filme básico do gênero. Na história conhecemos Jung Yong,
Young, que teve o seu filho raptado aos 6 anos de idade. Ela nunca perdeu a esperança de encontrá-lo, até que um dia a mesma fica sabendo do seu possível paradeiro em uma vila de pescadores em uma ilha. Ela viaja até essa ilha para encontrar ele, mas terá que enfrentar ambientes estranhos e policiais corruptos que vivem na região. Bom, galera, confesso pra vocês que só fui assistir esse filme por conta da atriz Young Lee, que interpreta a personagem dessa mãe. Pra quem não sabe, ela fez o clássico Lei de Vingança, lançado em 2005, e quando eu gosto do trabalho de um ator ou até mesmo diretor, costumo acompanhar toda a sua filmografia, até que me deparei com esse filme sem saber nada sobre ele e decidi assisti-lo achando que veria apenas um drama de uma mãe, né? Aquele clássico assim, procurando seu filho. Gosto de me iludir, né? Pra quem não costuma consumir o cinema asiático em geral, só a premissa de um filme como esse já é um motivo de alerta, né? Porque lá eles não têm nenhum tipo de pudor para mostrar a realidade, o que torna todo o contexto bem mais pesado e até assustador. Então temos essa mulher com seu marido que estão procurando o filho dele já tem um bom tempo. Do nada eles recebem a notícia que ele pode estar nesse local, que é um local pesqueiro, longe da capital. Só que até a forma que eles recebem essa ligação é bem questionável, que causa uma grande revolta desde o início. E o filme é meio que dividido em duas partes, mostrando essa figura materna tentando encontrar esse filho e a forma que essa criança é tratada por esses pescadores, que por algum motivo estão escondendo ele ali. Ele aborda duas óticas diferentes até que esses dois universos se unem, e quando isso acontece, várias situações de tirar o fôlego aparecem na nossa frente. Inclusive tem uma cena em especial, uma não, na verdade, duas, que eu nunca irei esquecer. Tem um filme chamado Endemoniado, mais conhecido como The Devil, lançado em 2010, também sul-coreano, que eu já fiz análise sobre ele aqui no canal, como é facilmente um dos meus filmes favoritos que já vi na vida. E para quem conhece essa obra-prima chamada The Devil, esse aqui é um dos poucos que se assemelha na sua proposta, só para vocês terem uma noção da qualidade do impacto que ele pode causar em vocês. Bring Me Home é muito indigesto, perturbador e assustador por diversos motivos. Atuações magistrais, nem preciso mencionar, montagem retocável, construção de tensão que extrapola os limites da física, que chega a ser palpável. Só posso dizer para vocês que vai ser uma experiência inesquecível, isso eu garanto. E aí, por fim, eu quero falar de um filme chamado Toad Road, que é um filme de 2012, dirigido pelo Jason Banker. Eu só falei de filme estranho por aqui, mas eu acho que esse aqui é de longe o mais estranho da minha lista. Basicamente, o filme acompanha a rotina de um sujeito desempregado e drogado. Ele meio que não faz nada o dia inteiro e o filme vai acompanhando essa rotina dele. Eventualmente, ele conhece uma menina, por quem ele se apaixona, inclusive, e ele introduz ela ao mundo das drogas. Porque antes de conhecer ele, ela não usava nada, no caso, né? E eventualmente, então, ela começa a se interessar cada vez mais pelas drogas. Outra coisa que ele introduz pra ela é a lenda em torno da região onde eles vivem e da tal da Toad Road, né, da Estrada do Sapo, que supostamente vai levar até as portas do inferno. Então existe uma lenda ali de que você tem que passar por certos caminhos, em certos portões, até você chegar até as portas do inferno de fato. E que esse caminho para chegar até lá é atravessado por essa cidade, por essa rua em específico. Só que a questão é que assim, não é algo fácil de encontrar, né? Existem várias lendas na região de gente que supostamente viu essas entradas, viu esses portões do inferno, mas nada de fato comprovado. Então, essa menina que ele conhece, ela resolve, certo dia, usar as drogas, né, que ela passou a conhecer recentemente, para poder encontrar esse caminho, para poder chegar até as portas do inferno. E é claro que não dá muito certo, né? Convenhamos. Só que assim, eu tô resumindo a história do filme de tal maneira que eu tô simplificando muito da maneira como esse filme é contado, como essa narrativa se desenvolve. Porque a grande questão aqui é que o Jason Banker, ele adota um estilo documental para o seu filme, em que ele opta por apenas ficar acompanhando seus personagens enquanto eles estão vivendo a sua vida. E assim, ele acompanha eles em todos os momentos, independente do que eles estão fazendo, e muito do que eles estão fazendo é coisa que você não queria ver. Por exemplo, você acompanha eles usando droga, você acompanha eles ficando bêbado, você acompanha eles enquanto eles estão vomitando, por exemplo, e ele mostra tudo isso em detalhes pra gente, porque faz parte da rotina daqueles personagens. E mais do que isso, nada daquilo é ensaiado, porque
ele não necessariamente contratou atores para fazer esse filme, ele simplesmente acompanhou esse grupo de pessoas que meio que já agia daquela maneira e já fazia aquelas coisas e tudo mais. Então assim, ele só tá documentando uma certa realidade e aí no meio disso tudo ele insere um véu ali de ficção pra gente poder acompanhar o determinado personagem em determinado momento. Só que em sua maioria o que a gente tá vendo é a rotina daquelas pessoas. E isso se torna ainda mais problemático quando a gente percebe que, primeiro, nas cenas em que eles estão bêbados, por exemplo, eles provavelmente estavam bêbados mesmo. Nas cenas em que eles estão usando drogas, é possível que eles estivessem usando drogas de verdade. E isso por si só já pode levantar várias questões éticas. O problema é quando a gente descobre que a protagonista do filme, aquela de lá que dentro da história não usava drogas, ela pouco tempo depois morreu de overdose. A atriz morreu de overdose pouco tempo depois. E isso torna mais problemática essa questão de que se eles estavam usando drogas reais no filme, o quanto que isso pode ter contribuído para o que aconteceu com ela depois. Não tô falando que ela começou a usar drogas por causa do filme, não é isso? Tudo que a gente vê no filme é real de certa maneira, isso se torna ainda mais problemático quando a gente descobre o que aconteceu com ela. Só que de certa maneira tudo isso acaba servindo para ampliar um sentimento de desconforto que a gente tem enquanto a gente assiste esse filme. Ou seja, esse filme é inteiramente desconfortável, do início ao fim. E quando a gente sabe o que aconteceu nos bastidores também, ou o que aconteceu depois que o filme acabou, ele se torna ainda mais desconfortável. Mas ainda assim, é um filme que exerce um certo fascínio. Assim, eu não consigo explicar exatamente o porquê, porque eu acho que vai muito além da questão de que é um filme bom ou é um filme ruim. Eu não acho que ele esteja nesse nível de discussão, sinceramente, mas é um filme que possivelmente é diferente de qualquer outra coisa que você já tenha visto. Então fica aqui a minha dica do Toad Road, mas o meu aviso também de cuidado, porque não é um filme leve, não é um filme para todo mundo. Bom, mais uma vez então quero agradecer aqui o convite para participar aqui do Carnoficina e convido vocês também, quem gostou desse conteúdo, a conhecer o 7 Marte, tanto o meu canal quanto o meu podcast. Eu tô sempre lá falando sobre filme estranho, sobre filme que ninguém nunca ouviu falar e esse tipo de coisa. Então, convido todo mundo aí a assistir. Até mais então. Tchau, tchau. Bom, carniceiros, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Queria agradecer novamente ao Daniel por ter aceitado esse convite. Já tem um tempinho que ele gravou o vídeo, tá? Por isso que eu demorei por conta do celular. Queria agradecer ao Rafael também. Se não fosse você, esse vídeo não estaria aqui hoje para vocês assistirem. Então, por favor, assim que terminar, que já é daqui a pouquinho, se inscreva no canal 7 Marte, porque vocês irão encontrar dicas de filmes incríveis, principalmente filmes de terror desconhecidos, que eu sei que vocês adoram, então é um ótimo canal para vocês conferirem isso, tá bom? Se inscrevam também, sigam também o perfil do Rafael lá no Instagram, que eu vou deixar tudo aí no box de informação. Segue ele lá que eu tenho certeza que vocês irão adorar o trabalho dele. É isso, vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo por aqui. Ativem o sininho porque eu tô postando conteúdo agora, tá bom? Fiquem bem, beijão pra vocês, ó. Tchau, tchau.